Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um PersonaCast com a doutora Vivian Fontes. Olá, Thaís. Vocês gostaram, olá, boa noite. Pediram de volta. É isso aí, estamos aqui. Surgiram, a gente lá, vamos chamar de novo. E hoje a gente vai falar sobre regulamentação das visitas. Importantíssima, hein, Vivian? Que loucura, né? Uau. Obrigada, viu, gente? Mais uma vez aí pelo convite. Imagina, você é sempre muito bem-vinda aqui. O tema super importante. Final de ano, né? Sim. Com quem esse filho vai ficar? Com a mãe, com o pai, essas brigas todas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Sim, nessa época, né? Tem três coisas juntos, né? Férias. Exato. E Natal e Ano Novo. Nossa, que loucura, gente. Deve dar um pau só, né? Da outra vez a gente falou de alguns assuntos aí pós-divórcio, né? Muito rapidamente, focamos mais no divórcio. Exato. Na verdade, focamos mais na possibilidade do acordo extrajudicial do resultado do divórcio. É um tema que tem, né? Muitos braços. Muitos braços. Muito. Em uma hora não deu tempo de a gente falar tudo. Exatamente. E hoje a gente tá tomando uma cervejinha já no clima de final de ano. Um salgadinho. Pra tentar amenizar o peso do tema, porque... Como é que vai chegar esse final do podcast? Nós não sabemos. Já comemorando, né? Não, mas não adianta, tem que trabalhar muito, né? Mas é um tema relevante, né? Um tema que tem que esclarecer aí pra todo mundo, né? Principalmente pras mães, que é o... Da outra vez a gente falou pras mulheres, né? Vamos falar de novo? Exato, né? Ah, sim. Pode falar. Então, as mães ficam mais receosas, né? Nesse período. Porque geralmente mulher quer organizar, né? Tudo certinho. Olha, se a criança for pequena, eu acho que você já fez isso, né? Quer chamar o Papai Noel. Claro. E aí, tem que saber, a criança vai estar do dia 24 pro dia 25 com o pai, vai ter pernoite, ela vai estar no dia 24, por exemplo, na hora do almoço com o pai e na hora da noite com a mãe, ou no dia 25 é que vai ser essa programação. Que dia que você vai chamar o Papai Noel, por exemplo? Que loucura, não, gente? Que coisa. Tem que pensar toda uma logística, né? E que envolve a família toda, né? Porque geralmente... festividade de final de ano, a gente comemora com os parentes. Então tem muito isso. Vai tirar amigo secreto. Não, mas tal dia não dá pra fazer. Porque aí fulaninho vai estar com o pai, não vai estar aqui e tal. Parece que não, mas... Isso que é importante. Até, só pra fazer um parêntese, que eu até comentei que da outra vez, também não deu tempo da gente falar da questão da oitiva da criança, né? Só pra voltar um pouquinho. Sim. Exato. Eu lembro que até eu falei, nossa, acho que deu a entender que a criança, nesse período de divórcio aí dos pais, a criança nunca é ouvida, né? Não, a criança é ouvida. Porém, o que todo mundo acha? O juiz, a pergunta é, a criança pode ser ouvida pelo juiz? Aí, né, todo mundo fica, meu Deus do céu, eu vou colocar o meu filho na frente de um juiz, né? com aquela frase da novela. Você prefere ficar com a mamãe ou prefere ficar com o papai? Nossa, isso é terrível. Extremamente traumático, uma decisão que a criança não... É um peso, assim, muito que não tem que estar nas costas da criança. Né? E graças a Deus, a maioria aí dos magistrados também não tem esse tipo de ação. Apesar de poder, porque assim, até eu trouxe hoje aqui, falei que eu vim armada. Dela, né? É uma arma na cabeça. A oitiva da criança é um direito da criança, previsto no ECA, inclusive. Muito mais do que um direito ou um dever do juiz, é um direito da criança ser ouvida. Porém, eu chamo isso até, já que não tem aqui nenhuma limitação de assunto, né? Eu chamo isso de um estupro mental ou emocional. Claro. Você sujeitar a criança, depois isso vai reverberar. Sim. E quando você falou com o juiz, você falou pro tio que você quer ficar com a mamãe ou que você quer ficar com o papai? Isso aí né? Não vou nem adentrar muito nas questões psicológicas que isso pode causar. Então, a maioria dos magistrados, graças a Deus, não faz isso. Porque aí sim entra no que nós falamos aqui da outra vez. Existe um setor técnico especializado hoje em dia que não é nem no fórum, é em outro prédio, na maioria das cidades. E lá você tem uma assistente social e uma psicóloga concursadas. É um outro ambiente. Entendi. E aí elas têm a técnica para ouvir essa criança.
Para não fazer essa De pergunta, maneira né? indireta. Chegar nessa resposta sem precisar fazer a pergunta. E elas, inclusive, o que elas fazem usando da formação acadêmica delas, né? É fazer um laudo das impressões que, aliás, cada como é que fala? Conselho de classe delas, inclusive, e tudo que rege lá, resoluções, né? Existe, elas obedecem um cronograma, um rito para fazer esses laudos, né? Então, elas imprimem nesse laudo essas impressões dessa oitiva, não é nem oitiva, né? Entrevista com a criança, não só com a criança, com a família com, né? O pai, com a mãe separados, muitas das vezes, tudo. E ela não pode opinar nesse laudo. Excelência, pelo que eu vi aqui, eu acho que é melhor a criança ficar com o pai, ou eu acho que é melhor a criança... Não, ela faz a impressão do que ela viu ali na abordagem dela, e quem vai julgar é o juiz. Entendi. Então é importante deixar isso claro também. E isso também para a questão da visita, às vezes os pais acham que a criança vai falar, né? Vai falar para o juiz o que quer. Então, só para ficar claro esse parêntese da outra vez que não deu tempo da gente abordar. Mas, agora, né, com relação à regulamentação desse período, primeira coisa que é importante, que a gente falou lá no acordo da vez passada. Se está fazendo um acordo de divórcio, já coloca a regulamentação de visitas. No seu caso, por exemplo, você dividiu como? Intercalado? Intercalado, 15 dias. Visitação do período de Natal e durante o ano. Sim, Natal com um, Ano Novo com o outro e invertendo nos anos seguintes. Porque o meu ex trabalha em televisão. E aí eu sei como é, também já trabalhei. Se você folgar no Natal, 24, 25, Ano Novo é plantão. Então, e aí ele trabalha na Record e lá eles também fazem troca. Então, se ele trabalhou no ano passado no Natal, esse ano no Natal ele folga, trabalhando no Ano Novo. Então, pra ele funciona assim, porque aí ele vai querer ficar mais tempo com o filho no Natal, porque é a folga dele. Porque senão ele trabalha 24 e 25 ou 31 e 1º. Não tem folga nenhuma. E geralmente é época de retrospectiva, de nananã. Então, assim, não é só não ter folga, é fazer hora extra. Então, a gente acordou assim, Natal com um, Ano Novo com o outro e vai invertendo nos anos seguintes. Isso tudo constou do seu acordo de divórcio. Sim. Tá vendo como é importante? Imagina não só se ela não tivesse concordado com nada do que... dá pra você arrumar uma encrenquinha por tudo, né? Dá. Exatamente. Dá pra encrencar. Dá pra tudo falar, então a gente vai a litígio. Mas vira um problema. A hora que eu tava falando do direito da criança ser ouvida, outro direito da criança também, a questão das visitas, né? Que eu não chamo nem de visita, eu falei também da outra vez aqui. O direito da criança é de convívio. Inclusive, quando eu faço o título, na maioria das vezes, eu falo a regulamentação do convívio. Porque é mais adequado, mas que eu não tô visitando, é pai. Tá indo Visita visitar. pra sua casa, toma um cafezinho e vai embora, exatamente. Pai e mãe não é visita. Não é visita. Aliás, os parentes não deveriam ser. Aí você falando de organizar Natal, presente, Papai Noel e tudo mais, o direito da criança é de convívio. Com a família daquele genitor que não ficou com a guarda ou no qual ele não reside. No mesmo endereço. Então, o direito da criança é de convívio com essa família. Então, não é só interesse do genitor saber como é que vai ficar essa programação. É interesse da família. Às vezes a avó, o vô, a tia, a madrinha compra o presente e fala, vou entregar no Natal, ele vai vir? Ou eu vou guardar pro dia 25? Veja bem, aí você tem aquela madrinha que no dia 25 ela tem a programação dela. Exatamente. Olha como é que vai esticando o negócio, vai atingindo outras pessoas. Melhor não separar, Thaís. É melhor não casar. Não ter filho. Deus não ter filho é maravilhoso, solucionado pelo meu, mas... Probleminha humana, sempre dá. Se problemas proibir o casamento e proibir de ter filho, o ser humano vai criar outro jeito de tratar. Com certeza. Vai criar outra história. Então, ainda bem que a gente tem ferramentas para organizar isso o máximo possível. Tentar tornar mais civilizado. Mas você tem caso, no seu caso você foi casada, né? Existem os casos que nós falamos aqui das pessoas que vivem em união estável. Geralmente elas vão depois querer reconhecer essa união estável, se já não fizeram no cartório, uma escritura. Vão reconhecer, vão dissolver e vão colocar isso também no acordo. Agora, o que é a maioria de hoje em dia? Teve ali um relacionamento breve, gerou um filho,
e se separaram. Aí você não tem um acordo de divórcio porque nunca foram casados. Você não tem uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável porque eles nem chegaram nesse ponto. Mas você tem uma criança ali. Aí, num primeiro momento, não, tudo bem, cada um vai pro seu canto, cada um vai viver a sua vida e vamos deixar combinado assim, porque já é meio que disponível no Google aí, né? O tal do 15 dias, de 15 em 15 dias com cada um, que isso é a visitação, né? E esse intervalo no Natal, no Ano Novo e férias e não sei o quê. Mas isso não se sustenta, esse acordo verbal. Não se sustenta. Logo ali vai dar algum problema. Então, o ideal é que mesmo esse casal que não tenha casado, não tenha feito união estável nem nada, faça uma ação ou um acordo para organizar essa guarda, ou seja, a residência da criança, tudo certinho, e para organizar o convívio. Não vou nem entrar no outro assunto que é os alimentos, né? Nem me fale. Não vou nem entrar aí. Vamos só focar nesses dois aqui, porque da outra vez um assunto só já deu 1 hora. Então, o que eu costumo dizer, né? Para quem não organizou isso de maneira nenhuma, digamos. Primeira coisa, corra para organizar. Procure um advogado. Isso pode ser feito também através de um acordo, conforme nós falamos, dentro do escritório de um advogado, se as partes tiverem consenso, né? E depois isso pode ser homologado. Então, procure organizar. Primeiro visando que o direito que está em questão ali é o da criança. Claro. Não é dos pais. Porque eu tenho direito de ver o meu filho. Não, peraí. Primeiro, o direito é da criança. E tudo que norteia esse direito da criança, o que está em volta dessa criança, deve ser observado. Rotina escolar. O que adianta você colocar uma visitação num horário que o pai ou a mãe estão disponíveis, mas a criança está em alguma atividade escolar ou alguma atividade esportiva? Uhum. Não, mas ele não vai na natação agora porque tá aqui, é meu horário. Não, você está infringindo o direito dela. Mas existe, viu? Existe. Não, mas por que você matriculou nessa hora se era a hora que estava marcado da minha visita, do meu convívio? Eu tenho certeza que existe. Deve existir, sim. O que mais existe. Entendeu? Então, tudo isso deve ser... Porque tudo é para atingir a mãe, né? O outro parceiro, ou o pai. A mãe faz para atingir o pai faz para atingir a mãe. Eu conheço o caso que a criança fazia judô. Era alucinada. Alucinada. No dia que ia ser o campeonato, entrega de faixa, de medalha, o pai falou, então eu vou. A mãe não levou a menina no campeonato. Não levou a criança no campeonato. Aí, tá vendo? E falou pra criança que era pequena. O seu professor ficou doente e não teve. Só que aí depois a criança veio saber e tal, tudo. Mas o pai não o pai não assistir a final do campeonato. Olha o prejudicado aí, a criança. Tristeza, né, gente? A criança. Isso é muito triste, né? Você vê o ser humano, a que ponto o ser humano chega. Né? Por egoísmo, por vaidade, por ego, né? Você fala, meu Deus, que loucura isso. Sim. Como é que pode? Sim. E esse egoísmo, né? O que nós falamos aqui da outra vez também, quando um processo de divórcio vira um projeto de vingança. É um projeto de vingança ao ex ou à ex, e a criança é atingida. Inevitavelmente. Então não pode ser isso que vai nortear esse casal que está se separando. Tem que deixar as emoções aí de lado e vamos olhar para aquilo que é prático, para aquilo que a lei prevê e principalmente para a proteção da criança, né? Que o interesse dela deve ser totalmente preservado ali. Então, nesse momento, né, eu digo, se você, quem aí, né, tá nos assistindo, teve um relacionamento aí, um breve relacionamento. Breve que eu falo, pode ser uma noite, pode ser uma semana, pode ser um mês, 6 meses, algo que não resultou exatamente num reconhecimento de união estável. E gerou uma criança. Primeira coisa, coloque isso no papel. Organize. De que maneira? Eu costumo colocar, mais ou menos, acho que como você fez, mas eu gosto de estipular horário. Horário certo, horário para começar esse convívio e para terminar. Horários, Porque você como foi amigável, consensual, assim, eu e o meu ex, a gente conversou sabendo que assim,
talvez os horários não pudessem ser, por exemplo, tem a pernoite liberada desde que a gente se divorciou. Ele não pernoitou ainda, porque na época que a gente se divorciou, o Samuel ainda mamava. Então, ele achou que é muito pequeno pra já pernoitar, vai estranhar. Mas já tá lá, certinho. Mas aí entre a gente... não vou conseguir levar tal hora. Mas aí também não tem tanta regra. Tipo, ele vem visitar o Samuel, acho que é 20 horas, se ele ficar até mais tarde, sabe? Não... Gente, acho que isso é maturidade também, né, gente? Mas é que tem gente que não é, né? 20 horas tá mandando mensagem pra pessoa. Cadê? Traz meu filho, assim, né? É complicado dos dois lados. O ideal é que tenha tudo certinho e com os horários. Por quê? Geralmente, quando isso cai no final de semana... Todo mundo tem um compromisso. Às vezes você tem um compromisso até religioso, você tem uma missa, você tem um... Aí você perde o compromisso porque você ficou esperando o genitor trazer no horário que estava lá estipulado, ele falou que ia trazer e não trouxe. Mas o que você está falando aí é muito importante, é assim mesmo que deve ser. Isso deve ser regulamentado para dar uma base para os pais. Mas claro... que você se respaldar, né? No caso de... Sim, mas esses pais separados, sempre, voltando a falar da proteção dos direitos da criança, tem que olhar para aquilo que é importante para a criança e, portanto, vão continuar se comunicando de maneira amistosa, de preferência, respeitosa, harmoniosa. Olha, Thaís, meu horário estava estipulado aí que eu vou pegar sábado às 10, só que é o seguinte, eu vou sair de São Paulo às 10. Posso chegar aí meio-dia? Às vezes você já tinha, sei lá, um cabeleireiro combinado às 10 porque você sabia que ele ia pegar. Você vai alterar a sua programação. Porém, cabe aí um bem bolado entre vocês. De repente, você sabe, essa comunicação é importante, porque de repente, exatamente, é o caso de você falar, olha, então, vai buscar em tal lugar, porque eu tenho um compromisso... Então, não estarei em casa. Então, quando você chegar, né, vai todo mundo se arranjando, né? Sim. Mas o que na maioria das vezes acontece? Esse pai que vai precisar atrasar, não avisa que vai atrasar? Às vezes não aparece, né? A maioria das vezes. O que eu sei é que a maioria das vezes nem aparece, né? O outro genitor tá lá esperando, aí atrasa o compromisso. Virou um problema. E fora no domingo, que traz quase 10, 11 horas da noite, a criança tem aula no outro dia de manhã. Uma criança que muitas vezes tem que acordar cedo no dia seguinte, tira a rotina ainda, totalmente da criança. O bom senso tem que nortear essa regulamentação de visita. Bom senso, devia todo mundo nascer com bom senso, cursar na escola bom senso, você entendeu? Devia ser matéria curricular. É verdade, é verdade. Não, e isso se perdeu. Com certeza. De um tempo pra cá, não existe mais. Não existe. É algo quase desaparecido da vida em sociedade. Eu sempre falo, bom senso tinha que ser matéria curricular. Não aprendeu? Não nasceu? Não veio de berço? Entendeu? Vai cursar na escola bom senso. Porque bom senso faz parte de tudo. É o tempero. É uma coisa assim, é absurdo. Você vê a falta de bom senso nas pessoas. O equilíbrio. Sabe? De saber dosar, de saber aceitar, de saber... é o mínimo. É o mínimo. Não, e aí você veja, mais uma vez, quem fica prejudicado? A criança. Claro, olha, parece besteira, mas esse horário de devolução no lar onde a criança reside, é importante observar isso, né? O profissional que estiver fazendo essa regulamentação de visitas, é importante observar isso no domingo, às 8h. Eu costumo colocar 8 ou no máximo 7 ou 8 horas, exatamente por conta disso. Você tem a criança que precisa acordar cedo, que às vezes tem uma tarefa que não fez. Tomar um banho, jantar. E quando os pais não têm uma comunicação assim, falam só o básico, não tem uma comunicação amigável, a criança chega em casa, você não sabe se ela veio, se ela já jantou ou se ela tá com fome. Você não sabe. Aí tá uma criança muito pequena, você não consegue nem perguntar pra criança, então você fica naquele impasse, né? Porque cada um faz de um jeito e os dois não se comunicam. Sim. Loucura, né? Sim. Olha, e outra, durante a visitação, durante o convívio, né, com aquele genitor que não tem a guarda, tudo pode acontecer, porque criança, vocês sabem disso melhor do que eu, criança é uma caixinha de surpresa. A criança pode entrar numa piscina, né, no horário do almoço e chegar à tarde ter uma febrinha, aí vai lá devolver, a criança tá com febre, vai devolver 10 horas da noite? Então, tudo isso precisa ser norteado pelo bom senso, pelo equilíbrio, por uma comunicação amistosa entre os pais, visando a proteção dessa criança, o melhor para essa criança, para que não gere nenhum conflito e a criança não fique no prejuízo. Sim. Isso é o ideal, né? Gente, você tocou num ponto aí
eu não posso nem imaginar, que eu acho que eu surtaria. O filho tá doente com você em casa e tá na hora do pai chegar pra pegar. E aí? Essa criança vai, essa criança fica. Se tiver regulamentado a visita, tem que ir, não é? Não, aí é que tá. Pode tá vendo? bater o pé? Claro. Se o outro não tiver bom senso. Porque é um absurdo, gente. Nunca Uma criança. comigo, a Adriana tá falando, eu tô aqui pensando, meu Deus, não, Porque mas a criança o pai dele, geralmente se eu ela quer falar... ficar com a mãe, se eu né? falar, A ele está tendência com realmente febre, ele nem ela vem. quer se sentir protegida. A mãe que tá ali, ela Fica sabe de que a mãe. denguinho, quer sim. ficar de dengue com a mãe. Sim. Nisso aí, Não, meu ex não teria é- bom senso. Se eu falar, olha, ele está febril, não, ele vai falar... Então, o seu ex, ele tem bom senso. E o que não tem bom senso, Sim. gente. Que loucura. Eu tô Sim. pensando agora, né? Não vai Gente, são adiantar esse muitas outro genitor variáveis. querer fazer valer a vontade dele só porque está num papel. Só Mas aí porque como você- está numa sentença. O ideal é, nesse momento, os dois Resolve genitores, isso. que são os responsáveis pela criança, olhar para a criança. Porque também a gente não pode esquecer, porque existe genitor, homem, pai, que cuida muito bem, sim. Sim, claro. Também tem que isso. cuida. Sim. Que às vezes naquela residência paterna tem uma avó que também cuida muito bem. E às vezes, mesmo doentinha, a criança quer ir. Sim. Então, quando a criança já tem, né, uma certa idade, que ela mesma manifesta a vontade dela, é importante observar isso. Agora, Sim. não é porque está num papel que a criança, nesse estado, e não quer ir, a criança vai ser forçada a ir chorando, com febre, doente, só porque está num papel e porque é direito do outro genitor também. Não. Mais uma vez, olhemos para aquilo que é importante para a criança. Até a criança que não está numa idade que, né, já saiba falar, ela vai demonstrar se ela quer ir ou não de alguma maneira. A criança, quando tá maiorzinha, você sabe. Ela, né, ela não vai no colo do outro. Sim, ela sim. vai começar a chorar. Ela não vai querer entrar no carro. Principalmente quando é menorzinho, né? Né? E outra coisa, vários fatores aí devem ser considerados. A friagem, sair de dentro de casa, a criança tá lá com febre bem na hora que o pai chegou. Não tem por que tirar a criança de onde ela tá com febre. A não ser para ir para um pronto-socorro, para ir para um médico, né? O pai do Samuel, eu ficaria tranquila. Eu sei que ele cuida bem. Mas Tá. ele não viria. Ele diria, não, então deixa. Sim. Marca para outro dia. Então. E aí, olha só, exatamente. Porque não ia querer tirar de casa mesmo, assim. E Não, pode hoje ter esse deixa ele ajuste. descansar. Aí vocês trocam. Olha, esse final de semana que era o seu, aconteceu isso. Vamos fazer o seguinte, semana que vem, que seria meu, fica com você. Mas aqui eu sou bem flexível com ele, assim, não tô achando que eu sou muito boazinha. Porque eu tenho plena consciência que é o direito do meu filho, não tô nem aí. Tipo, minha relação com ele, assim, ok, segue sua vida, mas é direito do meu filho, então eu não privo mesmo. Então eu sei que, mesmo sendo de 15 em 15 dias, que ele teria direito a vir, tá em outra cidade, tem um trabalho que às vezes ele não tem folga. Muitas desse ano já aconteceram algumas vezes. De, sei lá, na terça-feira, 9 da noite, ele falar: consegui uma folga amanhã, estou indo passar o dia com o Samuel. Eu falo, ok. E não tá no programado esse Não, dia. eu poderia falar não, porque a Sim. visita seria quinzenal nos fins de semana. Mas eu falo, ok, ele vem, busca, passa o dia, então, ok. mas porque você tá preservando o direito de quem? Do Samuel, eu sei que quer passar o dia com o pai. Tá Eu sei facilitando. que quer passar o dia com o pai. Vou falar, olha, não está isso no acordo. Ei, Ok, mas eu vou olha fazer só, isso. também pode acontecer a possibilidade, eu não sei como é que seu filho reage, porque assim, a visitação para pais que moram longe, assim, também pode acontecer de maneira virtual, para esse convívio não ser quebrado. Não, isso aí eles falam assim. Aí, então. Tanto um porque- quanto o outro. Nem tem regulamentação isso. É tipo assim, mãe, quero ligar pro papai. Ou ele fala, consigo falar com o Samuel agora? Você tá em casa? Eu tô porque liga no meu celular, né? Então preciso estar em casa, não pode ser hora. Mas isso aí se falam com frequência. Mas isso tem que estar no papel. É que com você. Não dá, né? Então, agora eu vou te passar uma cena de uma cliente minha. A cliente trabalha com mídias sociais. O celular é ferramenta de trabalho dela. O meu é. E o pai não pode ligar a hora que ele bem entende. Não pode falar com a criança a hora que ele bem ele entende, porque o pergunta, aparelho da mãe é de uso de trabalho da mãe. Já aconteceu da mãe estar lá em momento de trabalho, nas mídias sociais, e esse pai depois ficar bravo porque tentou falar com a criança e não conseguiu, acusando a mãe de que a mãe pudesse estar bloqueando esse contato. Não. A alternativa dada para ele foi o seguinte: adquira um aparelho apenas Deixa com a para você criança. falar com seu filho, com a sua filha.
Entendi. A mãe não tem obrigação, até porque no caso dela, o celular dela é o instrumento de trabalho dela. Então, claro que nenhuma mãe pode usar dessa desculpa para cercear o direito de visita desse pai. Agora, do outro lado, esse pai também tem que entender que, às vezes, mesmo a mãe que não trabalhe com o celular, ela pode estar num compromisso, ela pode estar num curso, ela pode estar num curso online, ela pode estar fazendo um janta, ela pode estar... Ou ter saído pra tomar um café com as amigas. Também. Sim, exatamente. Também. Não tá afim na hora, porque o Samuel, por exemplo, se ele ficar 20 minutos conversando com o pai no telefone, eu tenho que ficar 20 minutos segurando o celular, assim, ó, pra ele. Porque se eu der o celular na mão dele, ele deixa o pai dele olhando pro teto. Aí quando eu fico com dó, eu fico segurando pro pai dele ver, eles não nem ver, porque ele não tá nem aí. Ele fica, papai, No frigir dos olhos, tá conversando, sempre mas não sobra tá. pra mãe alguma A mãe, coisa, você tá vendo? Tanto que as únicas Sempre. vezes que eles não conseguem, já aconteceu mais de uma vez, eu tô trabalhando, tá, consigo falar com o Samuel agora, eu não estou em casa e tal, não sei o quê. Antes, quando isso acontecia, eu falava, vou avisar minha mãe, porque o Samuel, quando eu saio, fica com ela. E ele falava pelo celular da minha mãe. Acontece que por questões pessoais, cada um acho que leva a vida de um jeito e tal. Desde que a gente se separou, a minha mãe tinha ele como um filho, e desde que a gente se separou, ele mal cumprimenta ela. Ela não fez nada pra ele, quem se separou dele fui eu. E aí um dia minha mãe falou assim, eu não me sinto confortável em ficar segurando o celular quando você não tá em casa. Eu prefiro que ele fale com o Samuel quando você está em casa fazer isso. E aí sinto muito. Se ele fosse um pouco mais gentil com a minha mãe, ele poderia falar com o filho mais vezes por semana. Como ele não foi, agora quando eu não estou em casa, eu só falo, não estou em casa. E acabou. Sinto muito. Minha mãe não é obrigada. Na verdade, nem eu sou. Se não tá regulamento, ninguém... Não, assim, o que não pode é cercear o direito. E essa comunicação com o pai que reside longe é interessante exatamente para não acontecer o que você falou. Por exemplo, precisou de uma alteração. Ele teve uma folga ali no meio da semana, que não tá na regulamentação. E você concorda, tudo bem, você não quer cercear o direito, você vai deixar. Se ele já faz mais de um mês que ele não vê o filho, não teve nenhum contato virtual, provavelmente ele vai chegar lá e a criança não vai querer ir. Sim, é importante fazer a manutenção desse vínculo. A manutenção do vínculo, é exatamente isso. Então, a manutenção do vínculo, mesmo até para pais que moram na mesma cidade, pode ser feita de maneira virtual. Pode acontecer dessa maneira. Porém, eu sempre sugiro que até isso seja regulamentado. Por quê? A mãe não tem obrigação, a avó não tem obrigação. De estar 100% à disposição ali, né? Vamos um pouquinho mais fundo? Polêmica. Dar ou não um aparelho para uma criança de 2 ou 3 anos? Complicado, né, gente? Um tablet, por exemplo, né? O tempo que a criança fica ali exposta tela, nisso. Tem todo... A gente sabe que tem todo... uma discussão em volta disso. Cognitivos, né? Ah, mas por que para falar com o papai eu posso usar? E pra hora que eu quero ver o meu desenho, não sei o que, a mamãe não vai deixar. Então, tá vendo? Tudo isso é muito delicado, tá? Mas o que eu sugiro? Mesmo, então, para esses pais, que se faça essa manutenção. Porém, não é que a gente tá falando pra mulher, eu ia falar o genitor que não tem a guarda mais uma vez, mas o pai que tá lá do outro lado, falando pras mulheres aqui, tem que entender. A mãe, quando não acontece esse contato virtual de alguma maneira, é porque ela pode estar fazendo alguma coisa também. E o que eu ia aprofundar um pouquinho mais é, se for algum tipo de contato que precise de internet, a mamãe precisa estar com a internet paga em casa, certo? Quem vai pagar? Exato. Você tá vendo? Tem essa ainda. Gente, o buraco é mais embaixo. Você tá entendendo? Tudo isso tem que ser pensado. Tudo tem que ser pensado. Ora, você quer que a criança pague a internet? Ela trabalha? Ah, não. A criança tem o direito de falar com o pai. Sim, ela vai comprar um celular pra ela? Sim, ela vai pagar a internet para aquilo estar funcionando? E quando estragar, quem vai fazer a manutenção? Quem vai pagar? Tudo. Não dá pra lei pensar nisso tudo. Cabe sempre. É o mundo dos adultos, né, gente? O mundo daqueles que foram casados, veja bem. Indo profundo aqui. Daqueles que deitaram numa cama e geraram uma criança. Exatamente. Eles têm que sentar e conversar, desenhar isso tudo, pensar em todas essas possibilidades. E que isso custa. Custa dinheiro. Não é num piscar de olhos, né? Então, um não pode exigir do outro
coisas e aí depois vir alegando, que acontece muito, né? Porque está cerceando o direito de visita. Também outro assunto aqui que... Nossa, isso... Alienação parental. Nossa, isso... Porque ela não tá me deixando ver, porque eu tô tentando falar... Olha aqui, prints. Tô fazendo uma defesa lá agora. Não é nem daqui. Prints deve ter aos montes. Prints, o que mais porque tem, né? eu queria falar e ela não deixava. Mas os próprios prints, assim... ela tá no aniversário do amiguinho. A mãe respondendo. Tô arrumando ela pra levar no aniversário do amiguinho. Liga mais tarde. Aí tem lá o pai tentando falar. E ela já dormiu. Aí tem lá no outro dia. Ela tá na natação, tá chegando. Mas a mãe nunca cerceando em nenhum dos prints. Eu tô fora de casa. Mas ela está com a minha mãe. E, nesse caso que eu tô... tem uma outra criança de um primeiro relacionamento que é mais velha. Tenta no do irmão ou da minha mãe que você vai conseguir falar. Ele juntou os prints, os dois respondendo. E ela tá brincando, ela não quer falar. Porque também tem isso. Acontece. Às vezes eu falo, Samuel, seu pai quer falar com você. Aí ele fala, agora não, foi pra ele ligar depois. Porque ele tá brincando, fazendo alguma coisa, falar. Aí no começo eu ficava sem graça. Falava, que chato, vai falar, ele não quer falar com você. Uma criança, gente, tinha 3 anos, acabou de fazer 4. Aí eu falo, liga depois, agora ele tá entretido numa brincadeira. E falou que não quer conversar. Porque senão você vai ligar e a criança não vai te dar bola. Porque a criança não está nem aí. Às vezes a criança não quer mesmo. Então, mas aí adulto você também tem não pais que pega esse print dessa conversa e fala, a mãe tá praticando alienação parental, Eu tenho várias reservas. Só essa lei da alienação parental. Outro dia a gente pode falar só dela. Só de lei da alienação parental. Várias críticas. Sou super contra essa lei. Várias. Então, é como se a mãe... Porque o artigo 2º dessa lei, acho que é o 2º mesmo, fala exatamente disso. Do genitor que tem a guarda, induzir a criança, como se a mãe estivesse induzindo a criança a se afastar do outro genitor. Quando, na verdade, não é isso. É a própria criança, gente, que tá lá, que tá... Então, assim, eu sou a favor de incentivar esse contato virtual, exatamente para não acontecer disso da criança, no momento que o pai chegar, a criança falar, não vou, porque perdeu o elo. A criança é muito da proximidade, daqueles familiares que estão ali em volta, das pessoas que estão em volta. E isso, psicologicamente, um psicólogo ou psicóloga pode falar melhor, é dos nossos instintos de sobrevivência, de preservação da vida, né? Aquela coisa de quem é esse estranho, um bebê, uma criança pequenininha que vê um estranho, o mais comum é ela, né? Ela estranhar esse estranho. Sim, ela vai ficar grudada na mãe. Quem é esse que tá falando comigo? E às vezes, quando o pai fica muito tempo afastado, esse pai se torna um estranho. Precisa ali de um primeiro momento para a criança voltar a ter esse laço. Né? Então, sou a favor dessa manutenção virtual para que não aconteça no momento da visita uma rejeição da própria criança. E também para preservar a mãe de uma alegação de alienação parental. De que ela talvez tenha feito... Muitos pais alegam isso. Ela fez a cabeça da minha filha. Ela fez a cabeça do meu filho. Por isso que ele não quer ir. Porque ela fez a cabeça. Quando na verdade não é. A maioria das vezes a própria criança que perdeu um pouco aquele vínculo. Então é importante fazer essa manutenção. E digo, importante fazer essa manutenção até com os pequenininhos. Os pequenininhos mesmo. 6 meses, 8 meses, já tá entendendo alguma coisa, deixa ele escutar a voz do outro genitor, mesmo por telefone, para ir já nessa construção desse elo, né, desse vínculo. E também com a família. Estende-se a família, né? Inclusive o direito de regulamentação de visitas. Não vou entrar nesse livro aqui que eu trouxe, não, mas o direito se estende aos avós. Isso que eu ia perguntar, se é aos avós também. Se estende aos avós. Porque, principalmente os avós de antigamente, né, gente? Que eram avós, né? Eles querem ser avós, querem exercer esse direito avoengo que fala, né? Então, também não é justo você privar a criança disso. Para aqueles genitores que têm pais vivos, né? Às vezes não tem um pai, uma mãe vivo, um avô, uma avó, mas tem uma tia, tem o laço familiar. Sim, de isso ambos. Eu também já fiz mais de uma vez, de precisar ir pra São Paulo pra algum compromisso e falar, olha, vou pra São Paulo tal dia, nananã, e aí meu ex-marido fala, olha, no tal dia eu
não consigo porque eu tô trabalhando. Que aí eu sempre falo, se quiser ver o Samuel, né, vou estar em São Paulo. Não, no tal dia eu não consigo, tá? Ok. Aí eu pego e mando mensagem pra mãe dele, pra minha sogra. Olha, eu vou precisar. Então passa aqui. Aí passa a tarde, a gente se dá muito bem, então eu passo a tarde lá. Ele Então, siga, quando ele adora. ele reconhece a avó? Reconhece. Porque você manteve o vínculo. Reconhece, É importante, né, gente? E eu falo bastante também, assim, pra ele. Assim, por exemplo, tem aquário na casa deles, da minha ex-sogra, meu ex-sogro e tal. Aí eu sempre falo, vovó, você lembra que você foi lá e ficou vendo o peixinho? Você deu coisas que eu sei que ele gostou de fazer lá e que vão ativar, assim, essa memória dele. Eles são muito legais, né, vovó e vovô, eles adoram você, né? Assim, como eu também fico mandando foto dele. Ele fez aula de skate essa semana, que ele vai começar a fazer skate. Ai, que beleza. Aí eu mandei pros avós. Caixinho, pode. Começou a fazer skate e tal, fico fazendo, né? Você faz a manutenção do vínculo Faço. com a família? E deixa eu te fazer uma faço. pergunta. Se no caso o casal não for separado, mas tem uma briga familiar, essa avó tem o direito de ver essa criança? Como que funciona isso? Então, mas a briga familiar é dos adultos, Dos adultos. não é da criança. Se não atinge a criança, é um direito da criança esse convívio, tá? Mas eu já tive num caso que a avó paterna, ela praticava alienação parental com relação à avó materna, inclusive deve ser de com ciumeira. preconceito. Olha que loucura. Frases do tipo, olha como você é parecida com a vovó, porque a vovó fulana é branca, de olho azul, e a outra vovó é marrom. Olha. Meu Deus. E ainda, e criança a gente sabe, criança Aí- nasce folha em branco. Então, além de tudo, você tá criando um ser que vai crescer e muito provavelmente vai ser uma criança racista ou vai desenvolver alguma Exato. forma de preconceito, discriminação, porque os adultos estão plantando aquilo na criança Não, já, isso é uma gente. covardia. Isso é uma Nossa. covardia. Você fazer isso com uma criança de 2 anos, uma covardia. Bom, rompemos a visitação porque esse genitor residia com essa avó paterna, então o contato com a avó paterna era inevitável, né? Rompemos e fomos para uma discussão processual. Tá até hoje. Nossa. E a Tá. justiça... Então, mas é porque aí precisa se apurar, né? Precisa ir de provas, de testemunhas e tudo. E, por sorte, a minha cliente tinha, porque foram vários episódios. E a criança, quando voltava da visitação paterna, a criança relatava. E pessoas, ela vinha arredia com essa avó materna. Meu Deus. E verbalizava. Tinha a funcionária da casa, testemunhou, e que ela verbalizava isso durante a semana. Olha. Mamãe, não é verdade que eu sou parecida com a vovó fulana porque a vovó ciclana é marrom? Olha. Então, tudo isso ficou esclarecido no processo. Então, nesse caso, medidas tiveram que ser tomadas porque o direito da criança estava sendo violado. O direito da dignidade dessa criança estava sendo violado. É sagrado, é um princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana. Então, nesse momento, medidas tiveram que ser tomadas. Claro que o pai também foi chamado, foi uma situação à parte que hoje, inclusive, até foi necessário o processo e tudo isso ser levado para uma discussão judicial para que todos fossem conscientizados de que não se pode fazer isso com uma criança. E aí tudo se apaziguou, a vida andou e os adultos tomaram o lugar de adultos responsáveis e preservaram essa criança, né? Hoje, ainda estamos aí prestes a ter uma sentença. Mas respondendo a sua pergunta, o direito é da criança. Se a criança não for atingida, permanece o contato. Inclusive, aquele familiar que tem aí uma rusga com o outro familiar não pode praticar alienação parental. Nesse ponto, a lei da alienação parental vale, né? como Se fosse você, não ia isso? querer ir com a vovó fulana, não. Porque a vovó fulana não gosta da mamãe. Ou a vovó fulana não gosta do papai. Então, você não vai com a vovó fulana. Não façam isso. Não façam isso. Como se regulamenta isso? Se o casal, então, os pais da criança, são brigados com a avó materna, por exemplo, mas a criança tem o direito à visita, não tem nada a ver. Como essa avó fica sozinha com a criança? É regulamentado como? Sem a presença O de nenhum direito dos de pais? ação
de regulamentação da visita, os avós podem entrar com ação. E aí eles podem buscar a criança lá e passear com a criança? Podem. Porque eu sei que no caso de visita assistida pode ser assim, né? Pode ser na presença de um dos avós, no caso, quando... a assistida pode ser de alguém, assistida por alguém da confiança daquele genitor que tem a guarda. Pode ser uma babá, pode ser uma tia, pode ser a avó. Geralmente são as avós, porque as avós desses genitores geralmente moram perto ou moram na mesma casa. Então, essa avó é uma figura de segurança da criança, né? Então, pressupõe-se que a criança esteja preservada pelos avós, né? Que sejam pessoas que vão cuidar da criança. Não, são casos extremos, como esse que eu participei, que aconteceu esse episódio. Mas não é a regra. A regra geral, avós são avós, gente. A avó, inclusive, quer fazer os passeios mais legais, são com os avós. Vai ensinar a fazer fogãozinho a lenha, entendeu? Não, vão estragar. Queimar a mão, vai ensinar um monte de coisa que não deve. Não tem como, né? Eu grávida comia meio quilo de chocolate por dia, a vida inteira comia muito chocolate. Então, desde que ele começou a comer açúcar, que foi só depois dos 3 anos, todo dia ele quer um pedacinho de chocolate. Eu regulo, mas todo dia ele come um chocolate. Que maldade. Eu sou. Que maldade. Com alimentação, eu sou chatíssima. Tô louca pra ele na minha casa. Aí, quando eu saio e ele fica com a Deixa minha eu pegar mãe, a Páscoa. às vezes eu chego em casa e esse menino. Ele vem fazer o que fizeram com o João Pedro. Não, ele vem se achando pra mim, vem pra mim e fala assim, mas mamãe, falar? comi 2 chocolates. Aí eu olho pra minha mãe, você tá errada. Vou te falar por quê. Na minha casa existe a portinha do céu, que tem todas as guloseimas do mundo. O João Pedro não come uma besteira. Sabe por quê? Ele foi acostumado em ter quantidade, a ver aquilo tudo ali. Então, ele perdeu a graça. Aquilo perdeu a graça pra ele. Agora, os amigos que vão na minha casa, eu encho de chocolate no final de semana, porque eles não têm na casa deles. Então, eu faço questão de dar chocolate. Hoje em dia, sua mãe fez 4. Não adianta. Mas até as mães falam assim, na minha casa ele não come chocolate, mas na minha ele come. Tá passando vergonha, porque na minha casa ele come milhões de chocolate, entendeu? Então não adianta. E o João Pedro não faz questão nenhuma. Porque foi acostumado a ter aquilo ali, né? A gente usava falar, tá comendo muito chocolate. Pode parar. Não, muito chocolate faz mal, dá dor de barriga. Aí depois mas a gente foi... o Samuel é esperto. Às vezes ele depois fala que ia comer outro. Eu falo que tem dor de barriga. Sabe o que ele fala pra mim? Mas eu quero ter dor de barriga, mano. Deixa eu dar dor de barriga. Você quer, porque você não teve ainda. Pois quando você mas tiver, o João você vai Pedro ter teve dor de barriga. Depois não, a gente descobriu que era intolerância à lactose. Qualquer dia eu vou deixar ele ter, porque eu tive. Porque minha mãe, ela era bem chatinha com alimentação também. Eu falo, por isso que até hoje eu não tenho o hábito de bala, chiclete, salgadinho, industrializado quase nada. Eu também não. Mas aí, eu tinha 5 anos, porque eu tava, na época era Jardim 1. E teve festinha de aniversário do menino da minha classe. Antes do parabéns, eu comi todos os brigadeiros das bandejas. Eu passei o resto da festinha... no banheiro. Passando mal no banheiro. Com 5 anos, de hora em hora, de minuto em minuto, aparecia um coleguinha. Uma Magali aqui, viu? Eu sou Magali. É Magali? Jura? Opa! É? Essa é magra de ruindade. Tá. Que bom, né? Eu sou. Que bom. Eu penso, ela come, eu engordo. Eu penso, ela come, eu engordo, entendeu? E seu filho? Come de Ele tudo? come bem. Tá. Come de tudo. Mas assim, ele não sabe. Se você oferecer um fandangos pra ele, vai falar não e olhar de cara feia, porque ele não sabe nem que fandangos é comida. Ele não come carne, não toma leite animal, não entrou come na escola, ainda não foi pra casa de amiguinho. Vai entrar na escola ano que vem, vai ser a creche que ele vai estudar, tem nutricionista, e o cardápio é todo revisado. Daqui a pouco vai eu fui chata pra escolher a escola também. Vai pra casa de amigo, calma, Thaís. Se for quebrada pelo pai, pela avó... Aí eu não me importo. Não, aí eu não me importo. Isso é eu nem pergunto, eu sei que o pai... Na tia eu vou dar chocolate, tá tudo certo. Mas aí é uma vez, entende? Aí tudo bem. Eu sei que não vai estragar os hábitos diários dele, que é isso. Vai com o pai. Eu tô vendo uma possibilidade de briga jurídica aí. Não. Entendeu? O pai sabe, a gente se separou, o Samuel tinha acabado de completar 3 anos. Então ele sempre concordou, ele sabia que eu era mais chato, que ficava lendo sobre maternidade, sobre alimentação, sobre pediatria. Então ele sempre falava, não, se você tá falando que isso é o melhor, eu acredito. Então ele sabe, eu sei que ele não vai dar leite de vaca, sei que ele não vai oferecer um bife, essas coisas. Mas também entendo que ele vê pouco. Porque não come carne? Não.
O dia que ele vê, ele já vem com o Kinder Ovo, sabe? Assim, ele já traz o Kinder Ovo. Porque existe aquela compensação, eu sei como funciona. Mas você come carne, seu filho não pode comer. Porque eu como sabendo que são animais mortos. Ele ainda não sabe. Quando ele tiver discernimento, ele escolhe. Aí ele decide se ele quer comer ou não. Olha só, se Você o pai levar a chata. criança, digamos, você ficou sabendo que o pai não cumpriu nada disso, é que você sabe que ele vai cumprir, tá? Mas digamos, ele não cumpriu, ele levou e Numa levou numa churrascaria. churrascaria. Ah, daí eu vou arrumar encrenca. Ó, tá vendo? Mas e se a criança Dá gostar da problema. carne? Qual que é o problema? Ela fala, mãe, mas eu gostei daí. Não, mas acontece que ela entende que isso não é o saudável para a criança. E aí, digamos, nós temos um pai que Até entende porque que o Samuel, ele não comeu carne desde a introdução alimentar. Se ele comer carne vermelha, por exemplo, pra Ele vai falar da passar mais mal. forte, ele vai ter uma intoxicação alimentar, ele vai ter que ser hospitalizado. Muito provavelmente ele vai ser hospitalizado. Não, Então, o pai em dele vai grande ter quantidade, né? Tem que ter vai ter sido prudência. irresponsável se fizer isso. E o Rafael, mas meu e daí, ex-marido, como é que ele você vai sabe. fazer em festa? Então, e daí vamos suspender o direito de você visita. nunca vai levar ele. Ele nem se interessa. Gente, Ele que não se loucura interessa. isso, né? Ele não se interessa. O ideal que o pai e a mãe entrem num ajuste. Isso, por Então, isso que o eu pai sei que pode em relação... se manifestar. Você tem que dar o direito do pai se manifestar. Olha, eu entendo que agora já dá pra gente introduzir uma outra rotina alimentar pra ele aí. Você pode negar, ele vai falar, não, vai ambos Ah, não, tem que aí eu ceder um conheço o pai. pouquinho. Se ele chegar nesse ponto, ele não vai falar. E ele vai simplesmente oferecer. Aí eu conheço o pai do Samuel. Eu sou mais aberta ao diálogo. Ele simplesmente, se ele decidir, ele vai oferecer carne. E se eu questionar, ele vai falar, eu dei, porque eu achei que agora já tava na hora. Porque infelizmente, ele é mais assim. Mas... E que ele tá certo também, não tira a razão Não, dele. nesse ponto da alimentação, tudo bem, mas assim, é que existem crianças, né? Não é o caso do seu filho, é uma opção, né? Diante da E que alimentação. foi conversada. Então, por lá no exemplo, ele não passado, tem uma deficiência de proteína, porque ele come, por exemplo, ele come grão de bico, ele come muita ervilha, ele come muita proteína vegetal. Ele toma, nas vitaminas dele, existe a proteína que eu dou, que é sem sabor, sem nenhum aditivo e tal. Então, ele não dá pra justificar, por exemplo, eu ofereci carne, porque os exames dele estão apontando uma carência porque ele não tem carência nenhuma de vitamina. A alimentação do Samuel é exemplar. Quando eu engravidei, eu falava assim, vou comer brócolis, vou comer salmão, vou comer não sei o quê, quero só peixinho, quero não sei o quê. Gente, novinha. Olha, mas Você vai mudar. Mas é que na primeira, tem outra filha pra você primeira ver. infância define muito a saúde lá na frente. Então, por isso que. Tanto que agora eu existe tô essa liberando corrente. aos poucos. Existe essa Mas corrente. na primeira infância eu fui mais chatinha por isso. Porque a resposta vem lá na frente, entendeu? Então, é uma linha de raciocínio. E aí, quando isso tá guardado apenas com um genitor, a celeuma que se dá o outro genitor deve acatar? Ah, não, é que entre a gente foi um acordo. Foi um acordo, foi no caso acordado. de você, sim. No seu caso, Porque foi. senão você ia ter problema pro resto da vida. Não, mas até porque o meu ex-marido, ele já tem uma filha, que hoje tem 13 anos. A ex dele já era uma pessoa que gostava muito de fast food, não ficava... Então, a filha dele começou a tomar sorvete com 8 meses. Aí, então, eu já ia perguntar Com sobre esse 1 ano e extremo. meio, ela já comia no McDonald's. Ela comia e era até, assim... A gente sabe que faz mal, mas era até bonitinho. Quando eu conheci ela tinha 2 aninhos. Tinha feito em agosto, a gente se conheceu em outubro. Ela segurava o lanchinho do Mac assim, ó, comia a batatinha, pegava o suquinho. Eu fiquei olhando e falei, gente, Não, come isso não é bullying. alimento para uma criança de 2 anos, né? E aí ela sofreu com sobrepeso desde sempre. Não, nem só isso, é a saúde É a mesmo. saúde, porque ela podia nem ter tido sobrepeso. Ela podia Era aí ser uma que eu criança que, queria chegar. fisicamente não aparenta. Mais uma vez, vamos proteger o direito da criança? Vamos. O que tá aqui? Isso. Direito à saúde. Exato. Então, É por o isso, direito o Rafael da criança. sempre concordou com o que eu propus. Olha, é 0 açúcar até os 2... Porque o princípio era até 2 anos. Aí, foi tranquilo até 2 anos. Falei, vamos até 2,5. Aí foi tranquilo até 2,5. Aí, pra não mentir que foi com 3, ele completava 3 anos em dezembro. Em outubro foi o meu aniversário. Minhas amigas me encheram de brownie, nananã. Aí ele já tinha uma idade que ele começou a me ver comendo, se interessou. Eu falei, vou dividir com ele. Então ele comeu doce no meu aniversário. Em novembro foi aniversário do pai dele. Ele comeu. E aí em dezembro ele fez 3 anos. Aí eu já pedi um bolo que já era com açúcar. Eu falei, bom, agora E tudo ele bem, gostou? vamos começar. Ele é chocolate, né? Ele era alucinadinho. Tá. Mas é Tem como criança que chocolate. rejeita Outros também, doces né? ele não tá nem aí. Mas um chocolatinho ele gosta. Mas é isso, tirando o meu aniversário e o aniversário do pai, ele não comeu açúcar até os 3 anos.
Mas foi bem tranquilo de levar. Mas isso tem que ser um bom ajuste. Sem perder de vista a saúde da criança. Exatamente. Então, isso é que não pode sair eu acho que como o meu ex radar. teve a experiência do extremo oposto com a primeira filha, então ele sempre concordou com isso. O contrário acontece muito, viu? O pai que não quer, que pega na visitação, e aí é um pai acostumado a comer só lanche e besteira. E quando Porque é mais fácil também, né? Porque o pai que muito vai pra mais cozinha fácil. fazer a comida pra criança, eu quero ver. É muito mais fácil. Porque se não tiver a vovó pra fazer a comida pro netinho, Então, eu quero ver o pai ir pra cozinha. Mas tem que se né? virar, porque não pode perder de vista a saúde, da criança. Aí você vai entupir a criança de pizza e lanche o final de semana só porque você não quer prover o melhor pra saúde A dela. gente não chegou porque a é ter mais uma confortável. discussão semana passada. Foi um pequeno desentendimento, porque a gente não... Né, a gente tem um relacionamento, sim, uma relação civilizada por conta do nosso filho, mas a gente também não é amigo. Mas o Samuel vindo todo dia falando assim, porque o papai me deu bala, porque eu quero comer os doces que o papai me deu. Eu fiquei, gente, mas que doces que são esses? Porque o Rafael sabe que eu sou meio chata. Eu tô, gente, mas que doces que são? Aí a gente foi no shopping, passou perto do quiosque daquelas malditinhas, aquelas balas finas. Porque o quiosque é ultra colorido, e ele falou assim, que o papai me deu. Eu falei, gente, eu fiquei pensando, não é possível. O Rafael trouxe criança que deu... Ele não, eu falei, não, ele já foi pra enfiar a mãozinha pra pegar. Eu falei, não, você não come isso dá dor de barriga. Puxei ele e levei ele embora. Mandei mensagem pro Rafael, falei, por acaso, da última vez que você esteve aqui no shopping com o Samuel, você comprou bala fine pra ele? Mas sem acusar nada, pra entender. Porque às vezes também assistiu num desenho e criança é imaginativa. Aí ele respondeu assim, eu achei muito estranho. Mas ele não só pediu, como já chegou pondo a mão, demonstrando intimidade. Aí eu comprei. Aí eu falei, não, mas é porque é colorido que ele demonstrou intimidade. Eu não tinha dado ainda. Aí ele pegou... Agora já desandou. Aí ele pegou e falou, então não vou comprar mais. Do jeito que ele foi indo na direção do quiosque, eu achei que ele já comesse. E ele ainda falou, estranhei bastante, porque ele sabe que eu não teria dado. Aí eu falei, não, já expliquei pra ele que faz mal, da próxima vez pode falar que dá dor de barriga, não é pra comprar. Ele falou, ok. Aí, fizeram um bom ajuste. Podia ter dado uma briga ali, porque na hora eu falei, Sim. gente, ele deu bala fina pra criança, eu fiquei chocada. Sim. Mas ele achou, como o Samuel já foi, do mesmo jeito que o Samuel fez comigo, eu vi como foi. Eles têm aquelas tampinhas, né? Ele já foi, ergueu a tampinha e foi... Eu falei, não, peguei no ar. O pai viu ele fazendo isso e deduziu. Ele já comeu. Tá acostumado, tá Sim. pegando a bala. Sim. E achou estranho, porque sabe que eu não sou assim. Eu falei, não. É porque hoje em dia, você vê como é que é difícil regulamentar tudo isso. Antigamente, uma que não acontecia, né, com tanta frequência, o divórcio, nem era tão acessível, não era para as mulheres, então também nem vou chegar nisso. Então, mas complicadíssimo. enfim, né? Mas assim, você não tinha todas essas porcarias à disposição, Nossa, não era fácil, assim, como é hoje. Né? Não tinha essa quantidade de shopping, quiosque, É não sei tudo o quê. colorido, você fica doido com criança. Então, ainda que você tivesse um casal separado, a criança ia se alimentar bem. Nos dois lugares. Né? Hoje em dia. O máximo que existia um iFood, refrigerante no final de semana. Né? E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Guará, por exemplo, eu era adolescente quando montaram o McTrader ali na avenida, né? Porque nem McDonald's existia. Adolescente, eu já tinha uns 19, nem 20 lembro. anos. O trader do McDonald's ali, aqui na Vila... Tinha mesmo. Faz tempo Eu já isso. tinha Faz tempo isso. o McTrader. Não vou nem falar. Verdade. Porque gente. McDonald's era um negócio que quando... Tô aqui lembrando, falei, Mac-3. Quando você ia com excursão da escola pra São Paulo, então o McDonald's era um evento, não era um negócio. Agora Exatamente. Era um Você comia evento. Era um passeio de Natal, de uma tia, alguma Aí, coisa. nossa, comi McDonald's. Era uma excursão. Era uma né? Agora você olha em volta e é bala fina pulando, e é fast food, e é refrigerante, é um monte de coisa. E os próprios pais, e agora eu não tô falando do pai, eu tô falando o pai e a mãe, os genitores, né? Também estão mais preguiçosos pra fazer uma alimentação adequada pra criança. porque eu acho que a Então, alimentação trabalho, dos pais trabalho. também tá ruim. Exatamente. Porque a gente veio de exatamente. pais que não tinha muito industrializado, então só que as pessoas estavam acostumadas a ir, não como arroz de ontem, então era aquele arroz não. Gente, eu como arroz de 4 dias. Se eu não precisar ir pro fogão fazer outro arroz, pelo amor de Deus. Mas um arroz fresquinho realmente é bom, né? Não, e o feijão, então, temperadinho na hora? Nem fala. Olha, Mas dá trabalho. no dia que o arroz e o feijão estão do dia, como geralmente é a minha mãe que faz, que ela gosta, né? Antes era a minha nona, né? Ninguém entra na minha cozinha, agora é a minha mãe.
O dia que ela acaba de fazer o arroz e feijão, ai, Thaís, tem arroz e feijão, o que você acha? Faz... 2 ovos fritos com a gema mole. Pra mim, não tem coisa melhor. Um arroz, feijão, temperadinho do dia e ovo frito. Nossa, Mas pode falar, em casa o feijão é feito todo dia. Pode passar lá pra você comer. Tá vendo? Ai, vendo? porque eu não como. o feijão perde o gosto do tempero. Feijão perde, não perde? Fica com gosto de geladeira. Eu Fica já com gosto de- falei, cozinha menos, mas cozinha todos os dias. Dá trabalho, um pouquinho mais, vai. Mas faz Sim. diferença. Mas faz diferença. Então, mas a gente tem que considerar, se você tem um pai numa rotina de trabalho, uma mãe numa rotina de Exatamente, uma trabalho, rotina muito intensa, É, às não vezes tem não como. dá. fica complicado. Eu não gosto de comer comida congelada, mas quando Samuel era muito pequenininho, o pai dele fazia muita hora extra, às vezes passava 10, 11 horas fora. Minha mãe aqui, eu não tinha rede de apoio. No primeiro ano do Samuel eu não tive, e no segundo ano do Samuel foi pandemia. Muito. Então eu não tive rede de apoio. Eu aprendi a congelar até o arroz. Porque aí eu ficava com, às vezes, estava até preguiça, cansado, o dia inteiro cuidando de criança. Criança Mas nova não é eu congelava. Então, Eu congelava as porçõezinhas pequenas pra conseguir fazer as refeiçõezinhas pra ele equilibradas. Então tinha arrozinho, feijãozinho, né? Pra mim, eu comia uma base de chocolate e marcha na carreta. Quando eu fizer 18 anos, eu cuido da minha saúde. ah lá, olha, um erro aí também, né? Mas você falou uma coisa aí que é muito importante, a rede de apoio, né? Muitas mães passam por isso e aí o pai acha que na regulamentação do convívio, esse final de semana de 15 em 15 dias basta para educar. Não liga, não tem nenhum contato, não quer saber da vida escolar da criança, não faz uma tarefa com a criança, que fazer tarefa dá trabalho. E fora que as matérias, o modo do ensino hoje em dia é diferente. Sim, você acaba tendo que estudar de novo. Eu sei porque eu fazia com a minha ex-enteada. Você acaba tendo que estudar de novo. Você sentar para fazer tarefa com a criança é um trabalho. Se a criança tem essa idade, você quer ver uma coisa que é um problema para as mães, e a maioria dos pais não passa por isso, não entende, porque quando acontece com eles na visitação, geralmente eles têm alguém por perto. Uma coisa básica da rotina da mulher que ela não consegue fazer com a criança pequena: tomar banho e lavar o cabelo. Lavar o cabelo. Gente, Se você não tem uma rede de apoio, a criança vai pro banheiro no carrinho. Eu colocava o carrinho na frente do box, é isso mesmo. Diz alguns cabeleireiros que é só você olhar. A maioria das mães com filho pequeno tem cabelo curto. Porque ela sabe que não vai dar tempo de lavar, de secar. Aquele coquezinho aqui assim, ó. É a rapidez, é uma piranha aqui no cabelo, ó. Exatamente. Pronto. Já era. A criança chega àquela idade que ela começa a pegar o cabelo também. Então a mãe já corta por conta de tudo isso. E por detrás disso tudo, você vê, tem uma mãe que cria um filho sozinha e que para tomar banho não tem ninguém que ajude. E aí ainda tem um pai que vai pegar a criança no final de semana, e ainda se a mãe precisa alterar alguma coisa, ou, né, olha, peço que venha meia hora depois ou meia hora antes, ou é motivo para esse pai reclamar. Então tem que sempre Só haver a comunicação, eu sei o bom senso. Quantas vezes eu usei o banheiro com o Samuel no colo? Mas Várias Aí mães você põe relatam o isso. bebê no bebê conforto aqui, ó, pra você poder assim. E aí a criança chorando, espera um minutinho, meu filho, calma, a mãe já vai, aperta a descarga de qualquer jeito, vai dizer a criança. Nossa, é complicado, gente. Quem não tem uma rede de apoio, quem não tem toda uma estrutura, e é a maioria das mães, quando você, né, atinge aí a licença maternidade, ou mesmo que você não esteja no mercado de trabalho com CLT, com carteira registrada, mas você quer voltar para o mercado de trabalho. Se você não tem porque uma creche... é muito mais tranquilo do que ficar o dia inteiro cuidando de um neném. Sim, mas mesmo É um assim, alívio, olha né? só, por um lado, mas veja bem, aí você já tem essa rotina de não ter como tomar banho. Não, já tem entra como- o problema, já começa o problema aqui. Você tem que amamentar exclusivo até os 6 meses, mas com 4 meses tem que voltar a trabalhar. Aí depende de onde você trabalha, né? Isso, é. Depende de onde você trabalha. Tem muitos lugares que criam um espaço, né, pra mãe fazer o ordenha e tal, mas na prática é tipo assim, nossa, mas você vai ficar lá indo lá. Eu tenho amiga que perdeu emprego por isso. Você vai ficar indo lá tirar leite toda hora? É necessário mesmo? Sim. Difícil. Aí nós já vamos para outra legislação, que é a legislação Filha, eu acho que trabalhista. você tem que vir todo. Sabe por quê? Porque já deu tempo. E nem abri o meu livrinho, nem falei nada. A do gente meu tem que livrinho. montar uma planilha pra viver. Olha aqui, olha aqui. E olha, deu uma sabe o hora que eu de trouxe que eu podcast, achei a gente que não ia dar falou tempo de nada. falar? Que você perguntou da outra vez?
Guarda unilateral ou guarda compartilhado? Não, a gente vai fazer um só sobre isso. Nem deu tempo. Porque a gente já chegou em 1 hora. Tá vendo? Nossa, e aí a mas é advogada muito tira importante. férias agora no recesso, justamente na época do Natal e do Ano Vamos Novo e gravar das podcast férias. de Tira, madrugada? né? Você não tira, né? De madrugada, acho que dá pra gente fazer um podcast. E quando você Tem tira mais suas tempo. férias? Conta pra mim. Ah, nossa, eu tô com vontade de viajar. Fala de férias que dá até... Não, fica até sonhando. Não, é que agora, né, depois da pandemia, viagem pra fora, inclusive, ficou um pouco salgada, né? Então, antes da gente acabar esse podcast, acabando o ano, você vai contar pra mim o que você faz na passagem de ano. Qual o seu ritual? Eu durmo. Melhor coisa. Você tem algum... Eu descanso, eu paro, o telefone não vai tocar, eu durmo. Não, mas eu fico com a minha família, Com a sua né? família. Com a minha Não tem família, nenhuma sempre. superstição, nada que você faz todo ano repetidamente. Como uva, calcinha de tal cor, nada disso. Nada disso? Isso não muda nada na vida de ninguém. Nada. Eu acredito, Sim. tá? Eu Você acredito. costuma passar em família, mas vocês viajam? Sempre, Não, sempre tanto aqui. Natal, Ano Novo. Porque assim, a família é muito grande, né? Da minha mãe, especialmente. Então sempre tem uma tia, alguém que já tá mais idoso, né? Alguém que já ficou viúvo, alguém que o primo casou agora, foi viajar, e aí a mãe que é a tia. O bom de família Todo grande mundo é junta isso, na casa né? da minha Juntou mãe. A família vira uma festa, já é o suficiente pra ser uma festa, né? Sim, sempre. Então, eu prezo muito por isso, por ficar com eles. Mas, olha, eu nem me lembro a última vez, lá pra adolescência, sei lá, eu acho que eu até chegava a viajar no Réveillon. Mas, assim, já há um certo tempo, local com muita gente, aquela aglomeração, gente alcoolizada e falação. Chega uma hora que aquilo vai me... Cansa, né? A bateria não social dá. vai... Exato. Então, eu prefiro realmente descansar nesse período, não pegar estrada, não pegar trânsito, não pegar nada. Descansar. Deixa uma mensagem de ano novo pra todo mundo. Uau! Pode olhar na câmera lista. De ano novo. Já! Primeira Achei coisa, tímida. façam um acordo de regulamentação de visita. Consultem os Consulte o advogados. advogado e façam um acordo de regulamentação de visita. Não, eu acho que assim... Olha o desejo do ano novo. Não, mas eu acho que assim, é o que a gente estava falando aqui agora, né? A gente está vindo de um período muito puxado aí das pandemias, da pandemia, Com dos essa 2 volta anos do de Covid pandemia. de novo, já fica todo mundo apreensivo, medroso. Sim. E precisava que esse período tivesse ensinado, né, para nós, para seres humanos, para que a gente convivesse melhor, para a gente olhar para as necessidades de todo mundo, para a gente olhar para essa proteção das crianças, né? Tal do futuro do mundo tá ali, né, nas crianças. Precisava que a gente fizesse tudo isso, mas parece que nem a pandemia foi suficiente, né? Então, eu acho que vale a gente fazer um processo. Falando de viagem, eu falo que uma das melhores viagens que eu fiz, e não faz muito tempo que eu comecei a fazer essa jornada, é uma viagem para dentro e não para fora. Isso é importante. Né? Então eu acho que fique aí esse recado aí pro próximo ano, para que todo mundo tope essa viagem. E olha que você, quando viaja para dentro, você vai visitar lugares que você não vai gostar. Nem sempre vai ser confortável. Mas vale a pena visitar. Vale, porque você vai tentar consertar aquilo que você vê, você consegue enxergar que você deixou a desejar ali, Sim. ou que você falou alguma palavra mal falada, ou em momento que não era oportuno. Nós somos Vale a pena feitos corrigir, de luz, vale a pena você luz procurar. e sombras sempre, né? A gente sabe disso. Então, você vai se deparar com seus limites. Você vai se deparar com coisas que você fala, nossa, isso eu não vou fazer mais. Nossa, isso aqui eu vou tentar segurar a Não foi onda. bacana, Não vou talvez. falar mais, não vou... começar a tomar cerveja sem glúten. Você só me enganou. Eu tomei 2 latinhas e uma garrafa. eu fiquei falando aí. sozinha. aí não... E a pessoa Tá vendo? ficou pouco falante, tá ótimo. Se soltou no podcast. Olha aqui, mas especialmente pra vocês, viu? Eu quero desejar Obrigada. muita luz, muita força, muita persistência, muita persistência, porque os meios de comunicação, né? Falar pro outro, você sempre tem uma outra pessoa ali que tá querendo ouvir o que você tem pra falar. Sim.
E vocês estão dispostas a falar, abrir o espaço para quem quiser também compartilhar, né? A equipe aqui toda, o Alex, os meninos, o Lu, como é que é? Luffy, a Ana. E o Murilo. E o Murilo. Então, o trabalho de vocês, assim, é essencial. Nesse tempo, agora, é essencial. Então, também deixo para vocês, não desistam. Não desistam. Não, de maneira alguma. Persistam, façam crescer e contem comigo. Estamos aqui. Com certeza. Tá bom? Tem muita coisa. Contratada A gente já te pela considera na equipe. personalidade. Você não foi avisada? Vou trazer minha carteira de trabalho. Olha aqui, tem o bônus e tem o ônus. Pois é. Mas tudo tem. Mas estou aqui, viu, gente? Próximo ano, tamo junto. Obrigada pela participação mais uma vez. participar com a gente. Maravilhoso. Eu que agradeço. Participar aqui com a gente no La Personalité, tanto no programa quanto no podcast. Sempre acrescenta muito. Eu E que vamos agradeço. contar com você em 2023. Opa. Pode Muita contar. luz, muito amor. Aqui e fora. Muito Amém. tudo pra você. Você é uma pessoa iluminada, nós. uma pessoa muito querida, uma amiga. Vocês também. E olha, de longa data que eu amo muito. Eu também. Eu herdei, né, Amo muito. amigas, meus pais. Verdade. Mas obrigada, viu, gente? Pequenininha no meio nosso, hoje uma mulher madura, mãe. né? Falando do divórcio, falando do filho. Exatamente, isso é muito É importante. isso aí. É a jornada da vida, É a jornada aí, ó. da Tá vida, vendo? É tá isso aí. vendo? E as viagens internas, ó. Sim. Tá vendo? E muitos encontros. Você acredita que ontem eu estava em São Paulo? João Pedro não acredita até agora. Eu em São Paulo, saindo dentro de um shopping, saindo de um restaurante, essa mocinha descendo as escadas rolantes com a mãe dela. A escada rolante com a mãe dela. Você acredita Olha. nisso? O João Pedro falou assim: quando que eu poderia imaginar na vida? Falei, filho, essas coisas É acontecem. grande, mas é só uma vila. Não, olha aqui, quando você viaja pra fora também acontece. Uma vez que eu viajei pra algum lugar que eu não tivesse encontrado com alguém de Guaratinga. Eu sou filha do meu pai, né? Eu passei a minha vida inteira vendo meu pai parando em qualquer cidade, olhando e falando: nossa, eu fui do Guará, esse cara. Falando, Ah, mas o seu pai também. não né? é possível. Todo mundo conhecia o seu todo pai, mundo. o seu pai conhecia todo mundo, né? Seu pai, É demais. cara, que honra viu, Gente, você conhecer ó, seu pai. Super beijo pra beijo pra vocês. Fica vocês, com pra vocês, Deus. Um feliz tá. 2023 pra todo Os mundo. contatos da Vivian vão passar aqui embaixo pra vocês, né? Se Tá precisar. tudo no Google. A gente espera que vocês não precisem, mas se vocês precisarem. Doutora Vivian Fera. Tô à disposição. Tô à Obrigada, disposição. querida. Super beijo. Obrigada mais uma vez, gente. Beijo pra Beijo. vocês. Yes? Finish?